Bom, então vamos começar? Boa noite, pessoal chegando aí já. Então, ó, gente, vamos lá então. Primeiro de tudo, eu vou precisar de um bolo redondo, tá bom? Aqui eu tô utilizando um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Não precisa ser nesse tamanho, pode fazer no tamanho que vocês acharem melhor. É que aqui eu quis fazer um pequenininho. Então, eu tô utilizando um bolo de 15 centímetros de diâmetro. O importante é que ele seja redondo para dar o efeito que a gente quer. Aqui eu tenho uma massa de limão, mas a massa do bolo não é importante. Pode utilizar qualquer massa que você quiser, qualquer massa que você achar melhor. Como esse modelo é bem simples, então é muito adaptável a qualquer massa de bolo. Até massa de bolo pronto, se vocês quiserem, dá para utilizar. Pode ser qualquer massa, mas se vocês quiserem a receita dessas minhas massas, é só me acompanhar lá no Instagram. O que a gente vai fazer inicialmente é só cortar esse bolo no meio, a gente não vai rechear ele agora. Então, só o que eu preciso, pode medir com uma reguinha, se vocês preferirem, tá? Aqui eu não vou medir, vou no olho mesmo. Então, a gente vai ver mais ou menos o meio do bolo e vai cortar ele neste sentido. Essa massa aqui é uma massa amanteigada, tá, gente? Então, ela é uma massa um pouquinho mais resistente. Mas pode ser qualquer massa que vocês estão acostumados a utilizar aí. Aí, eu tenho um pronto aqui já, porque ele precisa descansar um pouquinho. Mas o que a gente vai fazer é colar essas duas partes aqui, ó. A gente vai passar o recheio aqui e vai montar... Opa, até quebrou um pedacinho aqui. E vai montar ele assim. Então, deixa ele descansar na geladeira com o recheio desse jeito aqui, ó. Empilhadinho assim, as duas partes. E depois a gente vai virar ele eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Se você quiser cortar em mais de uma parte, né, pra colocar mais recheio, pode. Aqui nesse caso eu só fiz isso mesmo. Passei ganache de chocolate aqui, colei as duas partes e levei ele pra gelar. Pelo menos meia horinha pra ele poder descansar. Aí aqui eu já tenho um bolo, uma versão de chocolate, que eu fiz isso. Então, ó, ele tá aqui com o recheio de ganache e tá o bolinho pronto aqui já. Agora o que a gente vai fazer, deixa eu só tirar os farelinhos dele daqui, pra não atrapalhar. Ó, eu vou pegar um pouquinho de ganache, já explico pra vocês como eu fiz essa ganache. E vou passar aqui no meu prato, só pra poder colar ele. Então, a gente vai colocar agora o nosso bolo assim. Então, ele vai ficar em pezinho aqui. A ideia é justamente que ele fique nesse formato, ó. Então, ele vai ficar assim. E a gente vai trabalhar com ele a partir daqui. Agora, eu vou deixar ele de lado aqui um pouquinho e vou explicar para vocês sobre a ganache. Então, eu tenho aqui uma ganache de chocolate ao leite. Pode rechear o bolo com o recheio que vocês preferirem, tá, gente? Eu tô utilizando ganache aqui porque eu já ia utilizar a ganache por fora dele mesmo. Então, eu utilizei no recheio também. Essa ganache, pra gente blindar ele, eu gosto de usar ganache com água. Eu me adaptei muito bem a ganache com água, eu gosto, a durabilidade dela é melhor, é mais fácil de trabalhar. Então, eu sempre faço uma proporção. Eu pego a quantidade de chocolate que eu vou utilizar e 10% de água. Então, no caso, se eu vou utilizar 250 gramas de cobertura fracionada, pode ser a branca ou pode ser ao leite, ou meio amargo, o que vocês preferirem. Se eu vou utilizar 250 gramas, eu vou utilizar 25 gramas de água. Então, 250 gramas de cobertura fracionada, né, chocolate branco, ao leite, meio amargo, que vocês preferirem, para 10%, no caso, 25 gramas de água. A ganache é importante a gente estar pesando para ter o máximo de controle possível. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar essa água. Se você tiver um termômetro em casa, é melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. O que a gente não pode fazer é colocar essa água fria no chocolate derretido. Eu vou derreter o meu chocolate, né, a cobertura fracionada, derreto ele até estar bem derretido, bem desmanchar todas as pelotinhas de chocolate, e aí eu vou adicionar água nele. Só que essa água, se ela estiver fria, na hora que a água entrar em contato, é a mesma coisa do creme de leite, se vocês forem utilizar creme de leite, mas aí a proporção é diferente. Se você colocar essa água fria
em contato com o chocolate derretido, ele vai endurecer e a sua ganache não vai ficar lisinha. Então, por isso que eu gosto de aquecer a água. Se ela estiver na mesma temperatura do chocolate, é perfeito. Se não tiver, o que a gente tem que fazer é deixar a água o mais quentinho possível. Não precisa ser uma água fervendo, mas uma água morna para quente já resolve o problema. Então, derrete o chocolate, né, a cobertura fracionada, derrete direitinho, pode ser no micro-ondas ou banho-maria, e aí aquece um pouquinho a água e coloca a água e vai misturar delicadamente. Nesse processo, é importante que você não fique misturando muito vigorosamente essa mistura para fazer a ganache, porque isso vai fazer ela talhar. Então, você vai começar a mexer ali com a colher devagarzinho, só até que tudo se misture e fique uma ganache lisinha, tá bom? E aí, vocês vão obter esse resultado aqui. E aí, a gente vai blindar esse bolinho. Então, eu vou começar aqui colocando... Vocês vão ver que é bem facinho. Aqui tá pegando na câmera. Eu vou começar colocando a ganache aqui em cima. E já falo com vocês no chat, tá, gente? Só pra adiantar o processo aqui. E, ó, com a minha espátula, eu vou espalhando até ela ficar o mais lisinha possível e cobrir todo o bolo. Aqui não é muito importante que a gente faça um trabalho perfeito, que fique super lisa, tudo super em ordem, porque eu vou cobrir ela ainda com o chantilly, então não tem problema, tá? Não precisa ser super lisinha, não. Mas é importante que não fique muito torto, sabe? Pra gente não ter dificuldade de arrumar isso depois. Eu só quero mesmo usar essa ganache pra blindar o meu bolo, pra não ficar saindo farelinho, pra ele não cair, não ter problema nenhum. Vou pegar aqui mais um pouquinho. E aí é só espalhando a ganache. Meu bolo tá gelado, então ela já vai aderindo bem aqui, já vai secando. Ela já vai ficando bem firminha. E aqui deu uma esfriada também, então o chocolate, tive até que deixar ele na água quentinha aqui, porque ele tava secando. A gente vai cobrir, então, todo o bolo com essa ganache. Se sujar o pratinho, depois dá pra limpar, tá? Quando ela estiver sequinha. E a gente vai cobrir todos os lados do bolo. Não precisa ser uma camada muito grossa, pode ser uma camada mais fininha. Gente, eu não vou nem ficar alisando muito ele, não. Ele já tá secando. Só preencher todos os buraquinhos aqui, pra ficar bem frio. É importante pegar nos cantinhos também, ó, pra não dar nenhum defeito na hora que a gente for fazer a cobertura. É importante que fique retinho. Não precisa deixar ela super lisa aqui, mas é importante que ela fique o mais reto possível. Porque na hora que a gente colocar o chantilly aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se ela tiver com alguma parte mais alta, vai dar um pouco mais de trabalho. Pronto, tá aqui. Já vou deixar minha ganache de lado. Vou deixar ele secar um pouquinho, depois eu limpo. Então, agora eu vou ver se vocês estão com alguma dúvida. Boa noite, pessoal. E aí, vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Tudo indo bem por enquanto? Acho que sim, né? Bom, vamos continuar então. Aí a gente vai fazer a alça da nossa bolsinha. Enquanto a gente deixa a ganache secando ali, pode levar o bolo para a geladeira para acelerar o processo. Eu tenho aqui um papel manteiga e um canudo. Eu peguei um canudo desses que a gente usa para pirulito de chocolate. Então eu tenho aqui um canudo, né, de plástico e eu só aqueci ele um pouquinho.
pode ser com isqueiro, com fósforo, mas tem que ser bem pouquinho para ele não derreter. É só para ele ficar mais maleável e a gente conseguir moldar ele. Então aí eu só vou entortando até ele ficar no formato de uma alcinha assim. Aí, gente, eu tenho aqui chocolate branco derretido, na verdade a cobertura fracionada também, né? Sabor chocolate branco. E eu coloquei ele num saquinho de celofane e amarrei, só para facilitar o trabalho. Então, ó, tá aqui o chocolate e o meu canudinho que eu entortei ele. Agora a gente vai pegar cereal crocante. Eu tô utilizando esse aqui, ó, que vem branquinho. Coloquei ele aqui com o pó para decoração perolado da Fábio. Então, é perolado para ficar parecendo umas perolazinhas mesmo. Coloquei aqui, mexi bastante, ó, para ele ficar com esse brilhinho. E vou reservar ele aqui. E eu também vou usar aqui, ó, uma pinça. Então, pode ser qualquer pinça. Compre uma pinça aí dessas baratinhas mesmo, novinha, só para usar para trabalhar com bolo. Aí que eu vou cortar a pontinha do meu saquinho. Bem pouquinho. Só um cortezinho. E aí eu vou vir aplicando esse chocolate em cima do meu canudo, ó. E agora a gente vai vir com as pérolazinhas e vai colando elas aqui em toda a volta do canudo. Faz primeiro esse contorno, ó, tanto de um lado quanto do outro, e vai deixando secar. Vai colocando, isso aqui demora um pouquinho, esse processo leva um tempinho. E aí vai arrumando todas as pérolazinhas aqui. Quando vê que já tá um pouquinho mais seco, a gente vem com mais um pouquinho do chocolate aqui em cima. E aí vai pegando as pérolazinhas e colocando em cima aqui. Opa! E aí é só ir arrumando. E faz esse processo em todo o canudo. Vai colocando aqui na lateral e depois em cima para segurar bem. E aí deixa secar, pode levar para a geladeira para adiantar o processo, deixa secar bem. E aí na hora que ele estiver bem sequinho, desgruda ele, né? Tira ele aqui do papel manteiga, vira e faz isso do outro lado. E aí vai arrumando as pérolazinhas, onde achar que tá faltando, vai colocando ali, põe uma gotinha de chocolate e vai colando as pérolazinhas até formar a nossa alcinha toda cheia de pérolas. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, eu já adiantei o trabalho aqui. Já tenho um pronto, ó. Então, tá aqui, coloquei dos dois lados, né, bastante pérolas. E aí, depois, se for necessário, só retoca, né, o brilho, o pó perolado. Se precisar, se achar que o chocolate ficou muito amarelado, só pegar um pincelzinho e pincelar toda a alça que ela volta, né, fica com a cor toda perolada de novo, parecendo uma alcinha de pérola. A Gércia falou que chegou agora. Calma, Gércia, não se preocupa. A live vai ficar salva, você pode assistir depois, mas eu vou recapitular aqui o que a gente fez. Então, eu peguei um bolinho redondo, cortei ele aqui. Eu tinha um bolo de 15 centímetros, né? Aqui, cortei ele nesse sentido. A gente bota o recheio aqui, cola uma parte na outra, leva ele para gelar pelo menos meia horinha. Feito isso, a gente vai voltar com o nosso bolinho, vai colocar ele em pé, assim, ó, no prato, e cobrir ele com ganache ao leite, tá bom? Aqui, no caso, eu tô usando ganache ao leite, mas pode ser a branca ou meio amargo, que vocês acharem melhor, depende do sabor do bolo, tá bom? Agora eu vou limpar aqui, ó, a volta do meu pratinho. Só tirar o excesso do chocolate.
Se o paninho de vocês estiver úmido com um pouquinho de água morna, é mais fácil de limpar, tá? Como a ganache já secou um pouquinho, então pega um paninho úmido com um pouquinho de água morna que fica mais fácil. Pronto, tá aqui o nosso bolinho. Agora, gente, eu vou trabalhar com o chantininho. Pode ser chantininho, pode ser buttercream, pode ser chantilly, ganache, o que vocês estiverem acostumados a trabalhar, que dê para trabalhar no bico de confeitar. Então, o chantininho dá, o chantilly também dá, o que vocês preferirem. Só tem que servir para colocar no saco de confeitar com o bico, tá bom? Aqui eu tenho uma receita de chantininho simples e vou colorir ele. Para colorir esse chantininho, eu vou utilizar o Soft Gel Pink da FAB. Então, corante em gel, Soft Gel Pink. E vou colocar as gotinhas aos pouquinhos, ó. 2 gotinhas, vou ver a cor que fica. Então, eu já vim até de rosa hoje para combinar com o bolo. Tá bem clarinho. Vou colocar mais umas gotinhas. Mais 4 gotinhas. Mistura bem. Vamos lá. 1, 2. Mais 5 gotinhas de corante. Aqui eu tô fazendo na cor rosa, mas vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem. Tanto que o outro modelinho eu fiz no lilás, utilizei o Nail Color Lilás, tá bom? Caiu mais 6 gotinhas aqui. Aí já deu, ó, tá um rosinha bem bonito. Eu gosto sempre de ir colocando o corante aos pouquinhos, tá? Que é pra poder ver a cor, pra saber direitinho o tom que eu quero. E agora a gente vai passar isso pro saco de confeitar. Aqui eu tenho um saco descartável. E um bico folha. Então, tô utilizando aqui um biquinho folha pequeno. Esse aqui não tem numeração, mas qualquer um que vocês quiserem serve para fazer esse babado. É só procurar um menorzinho para não ficar muito grosseiro em relação ao tamanho do bolo. Por isso que eu tô falando para vocês, que esse aqui é para qualquer um conseguir fazer, mesmo que vocês não tenham experiência. É só para ter uma ideia aqui, depois vocês podem usar a criatividade de vocês, pode fazer com rosetas, pode utilizar outros bicos. Se vocês já tiverem mais experiência também com bico de confeitar, pode soltar a imaginação e fazer do jeito que vocês acharem melhor. Aí tá aqui, vou segurar meu saco aqui e colocar o chantininho nele. Esse saco aqui é pequenininho, então eu vou ter que encher ele mais de uma vez. Ó, gente, agora, o bico folha, ele tem uma abertura um pouquinho diferente dos dois lados, certo? Ele é mais fininho numa ponta e mais grossa na outra. Essa ponta mais grossa, ela vai ficar sempre para baixo. Então, eu vou manter a parte mais grossa para baixo e a parte mais fina para cima. Aí, a gente vai começar aqui. Tá pegando aí? A gente vai começar aqui na lateral, com o bico nessa posição, ó. Ele vai encostar a pontinha de baixo aqui na base do bolo e a outra pontinha, ele vai ficar inclinado, ele não vai encostar no bolo. E aí, eu venho fazendo zigue-zagues. Mantenho a pressão e vou fazendo zigue-zague e puxando para fazer o nosso babadinho. Aí, eu vou para a fileira de cima, tentando deixar o mais próximo possível. Vou cortar as pontinhas aqui. Para não ficar esbarrando no bolo. Então, ó, gente, eu corto as pontinhas aqui dos dois lados, que aí ele não tem perigo de ficar esbarrando no bolo.
Vou chegar o mais próximo possível da fileira de baixo. E vou continuar o meu babado. Fazendo um zigue-zague. Não precisa ser super certinho, porque a gente tá fazendo, imitando um babado mesmo, como se fosse um tecido. E vou fazer isso em todo o bolo. Eu vou fazendo fileira por fileira. Tentando sempre manter próximo da fileira de baixo. Até completar tudo. A gente vai nesse trabalhinho de paciência até confeitar tudo. Vou só fazer aqui mais rápido pra gente terminar logo. E aí, ó, vou fazer do outro lado a mesma coisa. Encosto o biquinho, né, a parte de baixo, a parte maior, encosto aqui na parte de baixo e mantenho ele inclinado. A parte de cima não encosta no bolo. E vou fazendo um zigue-zague para formar o babadinho. Tô tentando sempre manter próximo. E aqui nas fileiras de cima continua a mesma coisa, gente, ó. A parte mais grossa do bico encosta no bolo, a parte mais fina não, ela fica pra fora, tá? Que é pra dar esse voluminho mesmo. E aí a gente vai encaixando um babadinho no outro. Aqui agora a gente vai fazer as laterais, então a gente vai pegar de uma lateral até o meio e aqui da outra lateral até o meio. É só encostar bem aqui, ó, na lateral ali, puxar até aqui e vai repetindo o processo. Vocês viram como é bem facinho? Esse bico aqui não tem quem não consiga usar, hein? Se ficar uma falhinha aqui, é só vir e encaixar de novo. Vou recarregar o meu saco de confeitar aqui, colocar o restante do chantininho. A Gisélia perguntou que bico é esse e se ela pode usar esse bico para fazer as ondas no bolo tema Moana. Pode sim, Gércia. A Gércia perguntou do bolo e a Gisélia perguntou que bico é esse. Gércia, pode utilizar sim para fazer as ondas e vai dar super certo, funciona muito bem. E a Gisélia perguntou que bico é esse. Eu tô utilizando um bico pétala, um bico pétala pequeno. Esse meu não tem numeração. Gente, se for necessário também limpa o bico, tá? Tira o excesso do chantilly daqui, que é para não atrapalhar, não dar defeito na hora que estiver fazendo. E vamos lá. Pontinha fina pra cima. E vai fazendo babadinho. Se ficar algum lugar é só dar uma consertadinha ali, não tem problema. Ó, eu vou chegar aqui até mais ou menos o meio. Se vocês preferirem, gente, pode utilizar a ganache na cor do chantilly que vocês forem utilizar também, porque aí não vai ficar os espacinhos aparecendo. Ó, vocês viram, aqui não precisa de muito material, eu não tô utilizando nem bailarina. E a gente ainda vai colocar uns detalhezinhos nele, pra ficar mais charmoso ainda. Vocês vão ver como é bem facinho. Aí, se preferir, pode vir preenchendo algum espacinho que ficou, ó, deixa eu ver aparecendo.
Nesse caso dessa decoração aqui, não tem como dar defeito. Então, ó, com espacinho vago, vem preenchendo aqui só com um pouquinho. Com a mão bem suave. No final não vai nem aparecer. Que aqui, como eu tô tentando fazer virado pra vocês também, acaba dando uma diferencinha que eu não tô vendo. Pronto, tá aí, fizemos o babado do nosso bolo. Agora, gente, a gente vai colocar a nossa alcinha aqui em cima. Então, eu vejo mais ou menos aqui o meio do bolo. E é só espetar. Pra ficar assim. Aí a gente pode deixar assim, se você quiser. Pode decorar com flor, com alguma coisa que vocês acharem interessante, que combinar com o tema. Mas eu vou fazer aqui o modelinho que eu fiz igual ali. A Rosilda falou que acha que o bico pétala 104 da Wilton é igual a esse que eu tô usando. Que ela tá amando esse modelo. Ah, que bom! Eu acho que sim, viu? O 104 da Wilton eu acho que dá. É que esse meu não tem numeração. Eu comprei aqueles que a gente acha em loja de confeitaria mesmo, sabe? Que não tem numeração. Mas é um bico pétala pequenininho. Mas esse que a Rosilda falou deve dar sim. Delícias da Renata falou boa noite, manda um beijo pra mim, Renata, aqui no Pará. Beijo, Renata, seja muito bem-vinda. Então, gente, pra fazer os detalhes, ó, da bolsinha, a gente vai ver onde que dá pra colocar os detalhes. No caso da outra aqui, eu coloquei no pezinho dela, ó. Então, não precisa afundar, vai só colocando com a pinça aqui. A pinça facilita, gente, porque se você for colocar com a mão ali, vai esbarrar na cobertura, vai dar defeito. Então, na hora que a gente vai colocando aqui, ó, com a pinça, é muito melhor. Não afunda muito, porque senão vai ficar feio, que aí vai começar a vazar chantilly na beiradinha das pérolas. Só dá uma encostadinha ali pra ela colar. Aí, gente, esse trabalho aqui, novamente, né, aquele trabalho complicado, demorado. Leva um tempinho pra fazer. Enquanto isso, eu quero que vocês contem aí pra mim no chat, por favor. Se vocês já trabalham com bolo, vocês têm experiência com bico, o que vocês andam fazendo por aí, assim, em relação a bico? Já trabalha, tem experiência ou tá iniciando nisso ainda? E aí a gente vai colando pérolazinha por pérolazinha aqui. Eu vou fazer só essa parte da frente pra vocês, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui o resto da noite, ó. A pinça facilita muito esse trabalho, apesar de ser um pouco mais lento, mas ela deixa muito mais delicado e com um acabamento mais bonito. Aí, fiz essa parte de baixo, a gente vai fazer toda a volta dele, tá bom? Então, toda a volta do bolo, coloca as pérolazinhas, tá bom? Voltou? Coloca as pérolazinhas em toda a volta do bolo, né, no pezinho dele. E aí, a gente vai fazer o detalhezinho que pode fazer ou não fazer. Eu tô mostrando aqui pra vocês uma ideia de modelo, mas eu quero que vocês soltem a imaginação aí e façam os modelos mais variados, o que der na mente de vocês, o que vocês acharem mais legal pra vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá, gente, continuar aqui, ó. Agora eu vou fazer essa parte da volta aqui, a gente vai colocar as pérolazinhas em toda a volta, como eu falei pra vocês, sempre com muito cuidado, não afundar muito, pra não dar um efeito feio. Só encostando, como elas são levinhas, gruda fácil. E é legal que o chantilly de vocês, ou o chantininho que vocês estiverem usando pra trabalhar aí, tentar sempre deixar ele num ponto mais firminho, que aí fica mais bonito, o detalhe aparece mais. Se tiver um chantilly um pouco mole, aí ele vai começar a desmanchar e não vai dar esse efeito de babado. A gente vai aqui colocando as nossas pérolas. Fazendo isso em toda a volta. E aí eu ainda vou ensinar um segredinho pra vocês.
A gente demora um pouquinho, mas vocês viram que vale a pena, fica um resultado bem bonito. Aqui eu vou fazer só essa parte da frente para explicar para vocês, mas aí vocês podem fazer dos dois lados, igual eu fiz a roxinha, e em toda a volta. Eu vou dar uma opção aqui, igual eu fiz na roxinha, para vocês fazerem um detalhe em pasta americana. Mas quem não quiser fazer, pode substituir por alguma outra coisa. Se você tiver experiência com os bicos de confeitar, talvez fazer um laço de chantilly mesmo, para dar um detalhe a mais nessa bolsa. Aqui eu vou utilizar a pasta americana. Mas eu sei que tem gente que não gosta, então vocês podem pensar em outras alternativas. Talvez fazer uma rosetinha aqui na frente para fazer um detalhezinho. Vou deixar as nossas pérolas de lado. Tá aqui o modelinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de lado aqui e a gente vai pegar a pasta americana. Eu tenho um pedaço de pasta branca aqui. Pasta comprada pronta mesmo. Vou tirar um pedacinho dela. E eu vou abrir essa pasta. Tá numa espessura de meio centímetro mais ou menos. Vou cortá-la com um cortador redondo. Aí a questão do cortador, vocês vão ver mais ou menos a medida que vocês preferem aqui. E aí, cortei aqui o meu círculo de pasta americana, a gente vai vir aqui na frente do bolo e vai marcar mais ou menos onde a gente quer que fique, ó. E vou puxar um pouquinho do chantilly. Então, assim, a gente teve todo esse trabalho para estragar, né? Aí, aqui, ó, marquei aqui. Aí, eu vou pegar a minha colher mesmo e vou tirar essa parte aqui onde vai entrar a minha pasta americana. Eu não vou colocar ela direto em cima do chantilly. Ó, só tirei um pedacinho ali, que é onde vai entrar o detalhezinho, como se fosse, né, a parte de fechar a bolsa ali. Agora eu vou pegar essa parte de cima aqui e vou cortar. Vou pegar com essa faca aqui mesmo, eu só vou tirar o excesso aqui. Deixando assim mais redondinho para poder encaixar aqui. Aqui deu. Agora, sabe aquele nosso saquinho? Só secando ele aqui, que ele tava na água quente. O saquinho com a cobertura de chocolate branco. Pasta americana não pode entrar em contato com o chantilly, porque é úmido, vai derreter a pasta vai começar a melar, vai dar tudo errado. Então, o que a gente vai fazer é selar essa pasta com o chocolate. Então, eu vou passar a cobertura de chocolate branco aqui em toda a parte de trás, né? A parte que vai entrar em contato com o bolo ali, eu vou selar ela com a cobertura branca. E vou colar aqui. E aí, não vai mais ter problema. Deixa eu só ver aqui como ficou. Arrumo bem. Aqui eu não vou ter mais nenhum problema da pasta ficar melando, de não entrar em contato com o chantilly, de ficar com medo dela desmontar inteira. Porque eu selei ela com chocolate. Então, aqui o problema tá resolvido. Agora, eu só volto com o meu bico. Limpo a pontinha dele. E aí, onde for necessário, eu vou arrumando. Fazendo o contorninho dele aqui.
pronto, tá resolvido. Agora eu vou pegar um pedacinho de pasta, pode ser um pedaço pequeno, e a gente vai tingir de rosa. Então, o mesmo corante que eu utilizei para o chantilly, eu vou estar utilizando na pasta, o Soft Gel Pink. Coloquei aqui um pouquinho de corante. Vou amassar bem até ele ficar bem rosinha. Vou tentar deixar no mesmo tom do chantilly. Vou pegar mais um pedacinho de pasta branca. Esse corantinho já é super pigmentado, então ali já passou bem do tom ali. A Rosilda falou que um lacinho com fita de cetim ficaria bom. Sim, pode utilizar também. A Gércia falou que tá perfeita a aula. Obrigada pela atenção e paciência em explicar as perguntas. Imagina, Gércia, eu tô aqui pra isso mesmo. Pessoal, agradecendo pela aula. Que bom que vocês estão gostando, eu fico muito feliz. A Gisélia perguntou se dá pra fazer com buttercream. Sim, pode utilizar buttercream. Ai, gente, obrigada, vocês são os amores. Ó, aqui eu tô com um rosinha um pouco mais próximo do tom ali do meu chantilly. Vou só limpar a mão aqui, que agora ficou toda suja de corante. Ó, gente, aqui eu tenho um molde de silicone com os modelinhos de lacinho. Aí eu vou pegar um pedacinho da pasta e vou colocar aqui no meu lacinho, ó. No buraquinho do lacinho. Tiro o excesso. E aí, ó, pronto, já saiu o lacinho. Esses moldes de silicone são muito, muito úteis. Eu vou ver mais ou menos onde eu quero colocar. Só molhar um pouquinho com água atrás do lacinho, que ele já gruda. Então, só um pouquinho de água. Só molhei um pouquinho atrás dele e vou colar o lacinho aqui. Vou só virar pra mim, gente, porque eu não tô enxergando, então eu preciso ver aqui o que eu tô fazendo. Só pra arrumar ele na melhor posição aqui. Até deu uma amassadinha nele, mas não tem problema. Tá aqui o nosso lacinho. Deu. E aí, vocês podem colocar a pérolazinha aqui, atrás, pode colocar umas florzinhas, que vocês acharem melhor, ó. Aí, tô dando aqui a ideia do lacinho. Aqui eu vou só consertar um pouquinho. Pronto, problema resolvido. Aí vocês viram, deu algum defeitinho? Não tem problema, a gente conserta. E aí, gente, esse foi o resultado. Eu tenho aqui o modelinho rosa e o roxinho. Eu vou levantar eles aqui, que acho que vai ser mais fácil para vocês verem. Então, ó, temos aqui o lilás e o rosinha. Vocês gostaram da dica? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Vão fazer? E ó, se vocês fizerem, eu quero que vocês me marquem lá no meu Instagram, @docesdajessica, tá? Que eu vou ver todo mundo que fizer o bolo e me marcar por lá. Agora eu vou pegar o celular aqui pra ver o que vocês estão falando. Pessoal agradecendo, falando que gostou muito. Ah, muito obrigada. Rosilda pedindo pro pessoal curtir, hein, gente? Olha lá, ó. Vamos lá, todo mundo curtiu o vídeo. Ficou maravilhoso. A Gisélia falou pra colocar uma pérola no meio do laço. Vamos lá, então. Vamos pôr uma pérolazinha no meio do laço. Ó, vou pegar uma pequenininha aqui. Vou ter que... Opa! Vou colocar uma gotinha de chocolate ali pra ela parar. Ó, meu chocolate tá endurecendo já. Deixei ele fora da água aqui, ele já tá ficando duro.
limpar o excesso de chocolate aqui. Pronto. Pérolazinha no meio do lacinho. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Um beijo, boa noite, obrigada pela companhia.